Boa noite. Não, senão eu não fico nem empolgado vir aqui, oi. Eu vou achar até que é pessoal. Irmãos, eu tive o prazer, a honra, o privilégio de ter a oportunidade de compartilhar a palavra nessa noite. E eu gostaria que nós orássemos para que de fato o Senhor traga luz, clareza, revelação, que estejamos aqui realmente os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa mente esteja voltada para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que não estejamos aqui apenas de corpo presente, mas que estejamos aqui de todo o nosso coração, amém? Senhor, nessa noite, quero pedir para que o Espírito Santo, Ele fale ao nosso coração de uma maneira ainda mais clara, de uma maneira ainda mais real, de uma maneira que talvez ainda não tivemos a oportunidade de experimentar, porque sabemos que avançamos nesse relacionamento com o Senhor, de glória em glória. Então, que a cada dia o Senhor possa se revelar para nós de uma maneira ainda mais real, em uma medida ainda maior, porque o anseio do nosso coração ao estarmos aqui é que sejamos ministrados pelo Senhor em o nome de Jesus, amém? E como bem disse a pastora Jordana Folha, meu nome é Rafael Jesus, e sim, já ouvi muitas piadas com meu nome, e sim, faço muitas também. E nessa noite, tendo a oportunidade, eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu confesso que talvez seja uma das ministrações que eu gastei mais tempo recebendo impressões do Senhor. Por volta do mês de novembro, início de dezembro, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo, e dentro daquilo que o Senhor veio falando, a primeira coisa foi o título da ministração. E o título da ministração é: Jesus está chegando. Não sei se você já viu aquele meme que eles colocam algo muito óbvio. Natália, vamos comigo, senão eu vou ficar desanimado. Eu quero sentir que o negócio aqui é crente, é espiritual. E não sei se você já viu esse meme, mas eles falam assim: se você já viveu o ano de 2024 e não surtou ainda, você está vivendo o ano errado. Se você é mãe e nunca falou na volta a gente compra, você está sendo mãe de maneira errada. Se você é corintiano, nunca foi preso, não. Se você é cristão e você nunca questionou a Deus, a Jesus, sobre coisas que você gostaria que acontecessem e que a resposta não chegou, muito provavelmente estamos vivendo o cristianismo de maneira errada, porque em algum momento nós já fomos entristecidos ou nos entristecemos pelo fato de desejar que Deus ou Jesus, na pessoa do Filho, nos trouxesse uma resposta, uma direção, e quando isso não aconteceu, nós nos questionamos sobre aonde Deus estava, porque aquilo não tinha uma resposta. Hoje nós temos o hábito de compartilhar aqui um sermão, e se você já estudou algo relacionado à teologia, a homilética é a parte da teologia que te ensina, que te instrui, que te capacita a preparar um sermão. Nós temos o costume, o hábito de pregarmos sermões aqui expositivos, onde você pega um pequeno texto e você explora todo aquele texto, a fim de extrair tudo que até aquele momento, na medida de luz, a gente consegue. Nós temos o modelo de sermão temático, que você escolhe um tema e procura textos variados dentro das Escrituras, seja no Antigo ou no Novo Testamento, que fundamenta cada um dos tópicos a serem compartilhados. E nós temos o sermão textual, onde nós lemos um texto, nós extraímos desse texto os tópicos, mas não necessariamente esmiuçamos a estrutura do texto como no sermão expositivo. E nessa noite eu gostaria que lêssemos, e o nosso texto base vai ser o livro de João, a partir do versículo 1 até o versículo 46, você pode deixar aberto. Eu não vou ler todo o texto, porque é uma quantidade considerável de versículos, e por esse motivo eu vou citando os versículos, mas nós estaremos trabalhando todo esse texto. E eu gostaria de aqui trazer algumas impressões que o Senhor falou comigo, algumas
frases que o Senhor falou comigo, e não quero dizer que serão frases de efeito, não quero que você traga nesse entendimento, mas eu acredito que nós estamos num ambiente coletivo e Deus fala com cada um de maneira individual, e eu acredito que a sua maneira tem coisas que vão fazer muito sentido e talvez outras nem tanto, mas eu gostaria que de fato nós saíssemos daqui hoje com a disposição a uma resposta ao Senhor de uma maneira diferenciada, amém? E a primeira questão que eu quero te falar sobre esse texto: Jesus está chegando. Os discípulos, quando estavam no barco, isso é relatado ali no livro de Mateus, as águas se levantam e em algum momento eles começam a ficar desesperados. Jesus está dormindo, ele está tendo um tempo com o Pai. Eu não sei se você percebe isso, mas os maridos geralmente eles têm atitudes parecidas com Jesus. Talvez não quando foi curar a sogra de Pedro, deveria, mas geralmente como essa aqui de Jesus. Jesus estava com o Pai descansando e os discípulos falaram: não te importa que pereçamos? Às vezes você está vivendo a vida de boa e sua esposa fala: olha, tem que trocar uma lâmpada, tem um interruptor, tem que fazer compra, capina lá o mato, tira a grama. E você fala assim: mas eu estou descansando com o Pai. E ela fala: mas não te importa que pereçamos aqui? Às vezes a pergunta que ela fala é: será que ele não está vendo que tem que fazer isso? Será que você não está enxergando que isso aqui precisa de uma atitude, de uma resposta? Será que você não está enxergando que isso aqui precisa de uma intervenção divina para acontecer? E muitas vezes na nossa vida nós temos a atitude de questionarmos a Jesus nesse aspecto: será que Deus não está vendo que isso está acontecendo? Será que já tem tanto tempo que tem situações à nossa volta que vêm sendo situações que nos afligem, e a pergunta é: Jesus está chegando? Você está vendo o que está acontecendo? Você está vindo? Você está voltando? Porque muitas vezes o nosso desejo é saber se Jesus vai ou não vai intervir para resolver aquela situação. A nossa expectativa é saber em qual momento isso vai acontecer. E uma das coisas que o Senhor falou comigo: o futuro é uma festa surpresa que Deus preparou e só está esperando a gente chegar. Você sabe, o futuro é algo que para nós talvez é desconhecido, mas situações na nossa vida, a resposta que nós precisamos, Deus nunca vai ser pego de surpresa. Ele já preparou o que nós precisamos, como uma festa surpresa. Ele só está esperando a hora que você vai chegar para desfrutar daquilo. Eu não sei quais são as coisas, quais são os desejos que nós estamos orando nesses dias, mas a questão é: Deus já está lá com a resposta, só está esperando que a gente chegue para participar de algo que Ele já preparou para nós. E eu acredito que não apenas nisso, mas quando nós olhamos ao longo da Escritura, nós vamos entender e vamos encontrar que inúmeras pessoas, elas precisaram, clamaram, desejaram por uma intervenção. Nós vamos encontrar a mulher do fluxo de sangue que há 12 anos esperava por uma cura. Nós vamos encontrar um cego de nascença que esperava por uma resposta. Nós vamos encontrar um paralítico que precisava que os seus amigos o levassem até Jesus para que aquela intervenção acontecesse. Tudo aquilo já estava preparado, só estava esperando a hora que ele chegasse e se encontrasse com Jesus para viver aquilo. E no livro de João, no capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos encontrar então a história que iremos utilizar como fundamento para que essas coisas aconteçam. No livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, é relatado a história da ressurreição de Lázaro. E uma primeira coisa, ainda fundamentando isso, é que nós precisamos entender que nós, a igreja, somos a resposta para o mundo. Nós temos que ser a resposta para Deus, mas nós somos a resposta para o mundo. Nós não conseguimos edificar igreja, trabalhar e fazer com que a obra avance se não tivermos pessoas com disposição de ser uma resposta quando são chamadas. No versículo 11, no versículo 16 desse capítulo, a Bíblia vai dizer que Tomé, quando ouve a história de que Lázaro havia morrido, eles deveriam voltar até onde ele estava, para que ali então o milagre da ressurreição acontecesse. Ele vai dizer para os seus codiscípulos:
ele não vira para Jesus, ele vira para os seus irmãos, para os outros discípulos e diz o seguinte: nós iremos voltar para morrer com ele? Isso parece muito com a conversa de corredor. Olha, o nosso líder está falando que nós temos que descer novamente para que estejamos aonde nós fomos perseguidos, aonde queriam nos matar, e nós vamos voltar novamente para estar nesse lugar aonde inevitavelmente já corremos o risco de vida. Vocês estão entendendo o que ele quer fazer com a gente? Vocês estão entendendo que ele quer nos matar? Esse era o coração à disposição de Tomé. Você sabe, a obra não vai avançar enquanto o mundo estiver precisando de uma resposta, e a nossa atitude, a nossa resposta for uma resposta de não dizer um sim quando Jesus nos chama. A partir do momento que algo está diante de nós, não tem como nós caminharmos se nós tivermos a disposição apenas de olhar para as circunstâncias e isso nos trazer uma limitação. Então nós temos que sim ser uma resposta para um chamado de Deus. Mas nós também somos a resposta para o mundo, porque eu vou te ser honesto. O pastor John Bevere, no seu livro A Voz que Clama, ele vai relatar sobre a tragédia de 11 de setembro em um momento do livro. E ele vai dizer que naquele momento a igreja local foi a resposta para o sofrimento daquelas pessoas que encontraram seus entes queridos ou em situação de desaparecidos ou em situação que já foram encontrados como mortos. Aonde a tristeza era tamanha, aonde as pessoas se mobilizaram para levar alimento, comida, para levar roupa, para levar mantimentos, mas nada disso resolvia um problema, uma tristeza que estava presente no coração. Ele vai dizer então que o que trouxe alento para aquele país foi a igreja local, igrejas que se reuniram por dias no lugar da tragédia, para que a palavra de Deus chegasse até aquele lugar e um conforto, uma palavra de vida chegasse para aquelas pessoas. Ele relata que naquele período, nos dias que se seguiram à tragédia, foi considerado um dos momentos que tivemos a maior quantidade de acréscimo de pessoas na igreja norte-americana nos últimos tempos. Hoje nós estamos percebendo algo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. O Rafael Leitão comentou conosco que das 480 cidades do Rio Grande do Sul, 80 cidades não tem nenhuma igreja. E por mais que nós estamos enviando mantimentos, por mais que estamos enviando recursos, o que vai trazer um conforto, um alento para aquela família é a resposta da igreja. O que o mundo está esperando é que uma resposta de que se Jesus está chegando ou não. Mas a Bíblia vai nos dizer que Cristo em nós, lá em Colossenses diz que Cristo em nós, Cristo em vós, isso é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança de que a manifestação de glória vai acontecer. Então a igreja, ela é uma resposta para o mundo. Deus poderia trabalhar de outra maneira, mas Ele resolveu trabalhar através da igreja. Ele resolveu trabalhar através de mim e de você. Ele resolveu trabalhar através de nós. E se nós não formos a resposta, como que o nome do Filho será glorificado? Se nós não recebermos um chamamento e termos a disposição de sermos a resposta, nós não teremos condições de trazer uma resposta para o mundo. Então, em muitos momentos, nós estamos, às vezes, preocupados se nós estamos ou não percebendo algo que Deus tem feito em nós, se aquilo que nós estamos clamando tem sido ou não uma resposta. Mas eu quero te dizer algo nessa noite: ainda que Deus não tenha dado aquilo que você tem pedido, ainda que a sua resposta não tenha chegado, presta atenção, isso não impede de Deus te usar para ser uma resposta para alguém. Ainda que talvez o seu milagre não tenha acontecido, ainda aquilo que você tem orado não tenha chegado, isso não impede de Deus fazer através de você. Você continua sendo uma oportunidade da manifestação de Deus, da sua glória aqui na terra. Ainda que aquilo que nós temos buscado e clamado nesses dias possa parecer incerto, nós continuamos sendo
um luzeiro em meio às trevas. Nós continuamos sendo a resposta que Deus deixou aqui na terra. Você sabe, a Bíblia não é um livro do céu. A Bíblia é um livro para nos ensinar a viver aqui na terra. O que nós precisamos aprender para que possamos nos posicionar e vivermos aqui na terra está relatado nas palavras deixadas por Deus através da Bíblia. Então é através disso aqui que nós vamos ter condições de ser uma resposta para o mundo. Por que eu estou falando isso? Não quero ser portador de más notícias. Mas a percepção que nós temos é que nós caminhamos para a circunstância onde os dias vão se tornando ainda mais difíceis, com sinais ainda do cumprimento de maneira acelerada daquilo que foi dito e profetizado por Jesus, aonde chegaria dias que viveríamos guerras e rumores de guerras, aonde catástrofes naturais iriam assolar o nosso planeta. E a resposta em meio a tudo isso, por mais que façamos coisas práticas, continua sendo a igreja. No momento onde tudo pode parecer que está fora do lugar, o que vai trazer é esperança e organização para as coisas aqui. Como palavra de resposta, continua sendo a igreja local. É por esse motivo que nós precisamos de viver um ambiente de família como igreja. Por esse motivo que ao vivermos como família, nós expressamos Cristo aqui na terra. Eu não creio que alguém sozinho consegue expressar a Jesus da mesma forma que eu acredito que uma igreja sozinha não é responsável por trazer o avivamento. Eu acredito que nós, quando vivemos em unidade de família, quando vivemos em unidade de igreja, nós expressamos Cristo aqui na terra. E aos dias que estão por vir, serão oportunidades ainda maiores de expressarmos Cristo em meio à nossa nação e em meio às outras nações da terra. Nesse contexto, então, eu gostaria de entrar aqui no primeiro tópico. E quando Jesus ele recebe a notícia, ele estando com os seus discípulos, a Bíblia diz que Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Lázaro estando enfermo, então ela pede para que vá alguém e diga a Jesus: aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E quando ele recebe aquela notícia, Jesus vai dizer o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, isso é para que o Filho de Deus seja glorificado. Por esse motivo o Senhor falou aquela frase que eu te falei comigo: o futuro é uma festa surpresa que Deus que já fez para nós, está esperando que a gente chegue lá. Porque quando a enfermidade chegou, quando alguém foi enviado para dar a notícia, e quando Lázaro morreu, Jesus já sabia do que estava acontecendo, ele já sabia o que tinha que fazer, ele já tinha uma resposta, ele já tinha uma solução, ele já sabia que ele iria lá para ressuscitar Lázaro. As outras pessoas é que foram pegas de surpresa, as irmãs, a família que foi pega de surpresa. Jesus nunca foi pego de surpresa. Ele já sabia do que ele faria, ele já sabia da alegria que aconteceria, ele já sabia o que aquela família iria experimentar com a ressurreição daquele homem. Já estava tudo preparado, ele só estava esperando o momento de chegar e todos participaram daquilo que ele faria. Então quando Jesus ele recebe a notícia, ele fala isso. Então o primeiro tópico da mensagem: Jesus não temia as más notícias. Jesus não teme más notícias. Eu não sei qual o seu nível de relacionamento com Jesus, mas eu sei que muitas vezes, quando recebemos uma notícia, ela pode parecer aos nossos olhos desesperadora. A situação de Lázaro não era uma situação que ele estava precisando de uma cura. Não era uma situação onde ele iria precisar que recursos financeiros ou um alimento chegasse até ele. A situação dele já era uma situação que aos nossos olhos não tinha mais o que fazer. Lázaro havia morrido. Aos nossos olhos, aquela situação já era uma situação que não tinha mais solução, já era o final. Jesus, de maneira proposital, porque a Bíblia diz que ele ainda esperou mais 2 dias até que saísse daquele lugar.
ele esperou mais 2 dias até que ele saísse de onde ele estava para ir até Lázaro. Em momento algum você vai perceber que Jesus esteve abatido. Em momento algum você vai perceber que Jesus esteve desesperado. Em momento algum você vai perceber que Jesus esteve aflito. Em momento algum você vai perceber que Jesus perdeu a fé. Em nenhum momento Jesus perdeu a esperança. Nós não podemos nos abater quando recebemos uma má notícia, tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos nos abater, nos desesperar quando recebemos uma má notícia, sabendo quem é que luta e quem guerreia por nós. Nós não podemos nos abater quando recebemos uma má notícia, quando temos a convicção que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Enquanto Jesus ali com os seus discípulos, ele diz que eles deveriam voltar. Jesus, ele percebe um momento e ele vai dizer para eles o seguinte: depois que ele recebe a notícia, ele espera um tempo, ele procura os seus discípulos e fala: olha, vamos ter que descer novamente para a Judeia, porque Lázaro dorme. E eles falaram: Senhor, se ele dorme, ele está salvo. E a Bíblia diz que eles entenderam que ele estava falando sobre um sono. E Jesus claramente falou para eles: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E para que a glória daquilo que o Filho fosse fazer não se limitasse a um conhecimento natural, porque os judeus acreditavam que até o 3º dia era possível ressuscitar, a Bíblia diz que de maneira proposital ele vai esperar 2 dias até que ele resolva partir em direção a fazer algo que só ele poderia fazer. Eu sei que talvez existem situações que ao longo da caminhada na vida cristã, nós começamos a orar e a clamar, e com o passar do tempo nós vamos esmorecendo. Esses dias para trás o Rafael conduziu aqui um momento de uma transição, e aí eu falei para ele: mano, eu quero te dar um feedback, eu acho que você mandou muito bem nesse dia. Eu falei: mas eu fiquei com uma impressão no meu coração quando você orava, e eu fui e falei para ele a impressão. Aí ele falou assim: eu também, só não tive coragem de falar. Eu falei: então a culpa é sua, que se você não falou, agora Deus está me incomodando para falar. Você tinha que ter falado, para Deus não ficar me cobrando agora. Mas aí eu pensei o seguinte, e eu não senti assim, eu senti claramente, mas eu falei: cara, a impressão que eu tive é que se eu compartilhasse naquele momento aquilo que Deus havia falado, isso iria fazer com que coisas que os irmãos estão orando deixassem de orar, deixassem de buscar, e faria disso apenas algo no que se escorar. Aí eu fui lá e escrevi e coloquei dentro da cápsula. Não vai quebrar a cápsula, não coloquei meu nome, então você não vai saber o que está lá, que foi eu que coloquei. Aí eu coloquei dentro da nossa cápsula. Quem que viu que nós fizemos isso na conferência, as nossas palavras de impressão, coloquei lá dentro. Aí eu até falei para a Michelle, falei: olha, eu coloquei lá porque eu tenho convicção, e quando acontecer, e eu vou falar, Deus falou comigo que é um prazo de 1 ano, quando acontecer, eu vou passar a chave Pix para vocês mandar a oferta. Porque quando acontecer, eu quero me alegrar com isso. Porque uma das coisas que o Senhor falou comigo, enquanto eu estava parado ali, o pessoal estava aqui orando, e alguém falou assim: eu até gostaria que isso acontecesse, mas tem 10 anos que eu oro por isso. Deus tem que restaurar essa convicção no meu coração de novo. É algo que eu estou orando simplesmente por orar. E Deus falou comigo: ninguém vai ficar sem resposta nessa área durante 1 ano. No prazo de 1 ano, Ele disse que faria. Você sabe, às vezes as má notícias vêm e vai fazendo assim como aconteceu com Sara. As má notícias vêm, e às vezes aquilo que Deus prometeu que faria, pelo prazo de um tempo cronológico do qual nós estamos limitados, nós achamos que Deus não vai fazer mais, e nós começamos a arrumar problema onde não tinha.
Ismael começa a perseguir o seu irmão Isaque e começa a perseguir o seu pai, por se sentir herdeiro de um pedaço de terra, por ele também ser filho de Abraão. Mas você sabe, Abraão não tinha esse problema. Abraão não tinha um perseguidor. Abraão criou um problema. Ele gerou um perseguidor. Uma vez que ele não ouviu aquilo que o Senhor falou com ele e se deteve nas más notícias. Por isso que Jesus, ele não tem problema, ele não se limita, ele não paralisa quando ele recebe uma má notícia. Para que possamos experimentar e ter a convicção de que Deus está conosco em meio às circunstâncias, nós não podemos viver dessa maneira. Deus não temia receber más notícias. Mas em segundo lugar, Jesus não é pressionado pelas circunstâncias. O que vai mover a mão de Deus não é o quanto nós choramos, não é o quanto nós nos fazemos de vítima ou o quanto nós nos colocamos numa posição de inferioridade. O que move os céus não é o sofrimento, o que move os céus é a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e todos aqueles que se achegarem até Ele têm que ter convicção que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Jesus, Ele não era pressionado pelas circunstâncias. No capítulo 11, do versículo 21 até o versículo 24, diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que podes, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela responde: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos no último dia. As circunstâncias. Jesus, se o Senhor tivesse chegado, isso aqui não teria acontecido. Eu não sei se o senhor percebeu, mas eu pedi para o pessoal ir lá e te avisar com tempo, com antecedência, que meu irmão estava doente. Quando eu te procurei, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a clamar, ele não estava morto. Aí só chega agora, depois que a situação já não tem mais resposta, depois que já não tem mais o que fazer. O Senhor aparece agora, depois de tempo que passou e tudo que eu esperei, aí o Senhor aparece agora. Infelizmente, eu preciso te dizer, se o Senhor tivesse vindo, isso não teria acontecido. E eu sei que um dia meu irmão vai ressuscitar. Eu sei que um dia a resposta vai chegar, mas agora não tem como mais. Jesus, ele não se sente pressionado pelas circunstâncias. Não é porque talvez nós olhamos para as circunstâncias que estão à nossa volta, aquilo que nos assola, aquilo que para nós é um ambiente onde parece que nada mais vai ter resposta. E vamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, se o Senhor tivesse se antecipado, se o Senhor não tivesse se atrasado, eu quero te dizer, nós não estaríamos enfrentando essa situação agora. Porque isso foi questionado da mesma forma por pastor Billy Graham, quando aconteceu as tragédias dos 11 de setembro. Aonde está Deus que deixou que isso acontecesse? Eu vi um post semelhante perguntando sobre a situação do Rio Grande do Sul. Aonde Deus estava que Ele deixou que esse tanto de gente morresse? Aonde que Deus estava quando nós pedimos algo e Ele não fez do jeito que a gente queria? E a resposta do pastor Billy Graham é a seguinte: Deus estava onde Ele sempre esteve. Ele estava quando nós, como nação, tiramos a Bíblia das escolas. Ele estava como nós, como nação, resolvemos não dar mais lugar para que a sua palavra fosse propagada. Deus continua no mesmo lugar aonde nós encontramos um estado no nosso país, aonde não se encontra uma igreja, uma quantidade de 80 cidades. Deus continua no mesmo lugar. A questão é que nós estamos pressionando Deus por circunstâncias em momentos aonde nós gostaríamos que Ele já estivesse presente. Mas presta atenção, isso foi outra coisa, outra chave que Deus falou comigo.
Não espere pontualidade de Jesus se você não o convidou com antecedência. Você sabe, quando eu fui casar, e geralmente a gente lembra de inúmeras pessoas para se colocar num convite de casamento. Tem até aqueles que você não conhece, que sua mãe conhece, porque é o filho da prima dela e ela queria que viesse. E aí manda o convite para esse tanto de gente. E eu, muito corrido, fiz convite para um monte de gente, muitas pessoas. No dia do meu casamento, nós alugamos um ônibus para levar as pessoas para que fossem no meu casamento. Foi muita gente. Só que dentre todas essas pessoas, eu esqueci de convidar um primo próximo, um primo que morou na minha casa por um ano ou mais de um ano. Eu esqueci de mandar convite para ele. E quando eu me lembrei que foi faltando 1 ou 2 dias para o casamento, eu falei: minha mãe não esqueceu. É o sobrinho que ela mais gosta. O que aconteceu? Ninguém convidou o primo. Ele ficou hiper mega chateado comigo. E até hoje a nossa relação nunca mais foi a mesma. Porque independente de eu ter feito inúmeros pedidos de perdão para ele, mandado mensagem, de aí para frente as coisas nunca mais voltaram ao que era antes. Porque eu esqueci de convidá-lo para estar em um momento, em um evento aonde ele gostaria de se fazer presente. Você sabe, nós caminhamos com Jesus, nós temos Jesus dentro de nós, nós temos o Cristo ressurreto caminhando conosco. Mas em muitos momentos a gente só lembra de convidar Jesus para participar das coisas quando as coisas começam a dar ruim. A gente só lembra de chamar Jesus para participar de algo depois que as coisas já estão numa situação onde sai do nosso controle. A gente só lembra de perguntar onde Jesus está quando nós percebemos que nós estamos na festa e o vinho acabou. A Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 2 que Jesus foi convidado também com os seus discípulos. Não diz que ele foi o convidado principal. Não diz que ele era o convidado principal para aquele casamento. Ele não fez parte da organização daquela festa, mas ele também foi mais um dos convidados. Mas lembraram que tinha alguém lá que podia resolver o problema quando as coisas começaram a dar ruim. Mas você fala, Rafael, mas elas avisaram com antecedência. Foi 2 dias. Ele demorou 2 dias para começar. E inevitavelmente Cristo em vós é a esperança da glória. Existem situações na sua vida que elas irão ter uma resposta para que a sua vida seja uma manifestação da glória de Deus. Por isso que tem coisas que talvez aí você ainda não viu acontecendo, mas creia em algo. Isso é para manifestação da glória de Deus na sua vida. Então Jesus, ele não teme as más notícias. Jesus, ele não é pressionado pelas circunstâncias. Mas em terceiro lugar, Jesus ignora o ambiente de morte. Não porque não é importante, não porque não é relevante, não porque aquele ambiente, aquele sofrimento não era um sofrimento daquela família, não porque ele não se importava com aquela família porque eles eram menores, porque nós vamos perceber que Jesus amava aquela família. E a Bíblia vai nos relatar 2 momentos em que Jesus chora. Um momento é esse. O outro é quando ele entra e é recebido com louvor e glória e diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante. Esse povo ainda não entendeu nada do que estão fazendo na vida. Jesus aqui chora. Jesus chora pela morte de alguém que ele gostava. A irmã de Lázaro vai dizer para ele o seguinte: não vai lá e fala para Jesus que Lázaro morreu. Aquele a quem amas está enfermo. Será que se fosse ser dito isso de você para alguém, precisaria de falar o seu nome, ou se falasse: olha, aquele a quem Jesus ama está enfermo, ele saberia que é você? Eu acredito. Jesus sabia. Jesus amava a tal ponto de não precisar falar o nome dele, só falar aquilo pela maneira como qual Jesus o enxergava. Jesus já sabia que era Lázaro. Jesus não ignora o ambiente de morte. Porque por mais que para nós o ambiente seja de um luto total, o ambiente seja de uma tristeza tremenda, o ambiente seja de uma situação extremamente dolorosa,
isso não limita o que Deus pode fazer. A morte não pode parar aquilo que Jesus pode fazer. A morte não pode parar aquilo que o Filho de Deus conquistou na cruz. Ele ignora o ambiente de morte porque isso não é um fator limitante para aquilo que Ele pode fazer. Isso não é um fator limitante para aquilo que Ele pode operar. Um ambiente de morte não é um fator limitante para a obra de Jesus na sua vida. Não é isso que impede, não é nada que possa pará-lo. Então, independente das circunstâncias, eu creio, eu acredito naquilo que está dizendo aqui, que o Senhor irá chegar. A resposta está com o Filho de Deus. E uma vez que Ele há de se manifestar, nenhum ambiente de morte pode pará-lo. Nenhum ambiente de morte pode limitá-lo. E Ele fala isso. A Bíblia diz que, lá no capítulo 11, do versículo 33, 34 e 38, diz assim: Jesus, vendo-o chorar, e bem assim, os judeus que o acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: vem, Senhor, e vê. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinha sido posto uma pedra. Jesus, em momento nenhum, ele ignorou o que estava acontecendo. Ele foi até o lugar onde estava o problema, e lá ele operou um milagre. Lá Jesus fez aquilo que ninguém naquele lugar acreditaria que poderia acontecer. Que os seus discípulos temiam ir até lá para ser uma resposta. Aonde Tomé disse que se eles fossem, eles morreriam. Naquele lugar, Jesus opera um milagre. Mas em último lugar, e aqui eu encaminho para finalizar, e eu vou começar a acreditar nessas coisas, gente. Eu vou ficar mal acostumado. E eu quero convidar o time de adoração a se posicionar, para que a gente consiga ser uma resposta, para que a gente consiga ser aquilo que o mundo tem clamado nesses dias. A primeira coisa que nós temos que fazer é ter uma imagem correta de Deus. Termos uma imagem correta de Jesus vai nos dar condições de sermos a resposta que o mundo está esperando. Ainda que nós tenhamos a disposição de fazermos algo, ainda que estejamos caminhando com Jesus, assim como os discípulos estavam, se nós tivermos uma imagem correta de Jesus, nós seremos uma resposta. Mas se nós não tivermos, se nós olharmos para essas coisas, olharmos para essas circunstâncias, e nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus está fazendo, inevitavelmente nós não conseguiremos mostrar para o mundo qual é o Deus que nós servimos. Nós não conseguiremos testemunhar daquilo que o Senhor falou conosco. Nós não conseguiremos testemunhar do Deus que nós servimos. Nós não conseguiremos manifestar a glória do Deus do qual nós proclamamos. Se nós realmente cremos, acreditamos, experimentamos, desejamos e andamos com esse Deus, qual é o Deus, qual é o Jesus que nós iremos mostrar ao mundo? Então, eu acredito que não só em situações coletivas, como existe essa situação nesse momento do Rio Grande do Sul, mas em situações pessoais, o Senhor irá nos colocar como uma resposta aonde você está. O Senhor irá te colocar como alguém que irá manifestar a sua glória, mas para isso nós precisamos ter uma imagem correta sobre Jesus, senão nós não iremos avançar em fé, nós não iremos manifestar Cristo ao mundo. Mas em segundo lugar, dentro desse tópico, nós precisamos confessar o amor de Deus por nós. Nós precisamos confessar o quanto nós somos amados, somos aceitos, o quanto nós fomos incluídos em uma nova vida, enquanto nós fomos incluídos em um novo ambiente, o quanto nós somos amados por aquele que tinha tudo e resolveu que nós seríamos o centro do seu amor. Alguém que mesmo estando no paraíso conseguiu não encontrar graça e alegria o suficiente,
que encontrou em nós um motivo ainda maior de se manifestar e expressar. Nós precisamos confessar isso, porque se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, o que nós iremos manifestar para o nosso próximo? Presta atenção, eu estava falando isso na última aula que eu ministrei na Escola Ruios. A palavra vai nos dizer claramente, Léo: ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não está bem com você mesmo, você não ama o próximo. Se você não é feliz com o que você tem, você não ama o próximo. Se você não é realizado com o quanto que você ganha, você não se alegra quando o outro ganha mais. Se você não é feliz estando solteiro, você não se alegra quando o outro vai se casar. Deixa eu te falar um negócio. Quando alguém chega e fala para você: vou casar, você fala glória a Deus, você fala: você é muito novo, não faz isso agora. Quantas pessoas que quando foram casar ouviram isso? Olha, você está muito novo, está muito precipitado. Você tem certeza que é isso que você quer? Mas quem que fala isso para alguém? Quem não está bem consigo mesmo. Quem não está bem no relacionamento que está, ele não se alegra com o outro. Quem não está feliz com o que está vivendo com Jesus, ele não consegue amar o que o outro está vivendo. Ele não consegue expressar graça e felicidade porque o outro está fazendo. Então, se você não está bem com você mesmo, você não ama o próximo como a você mesmo. Quando nós não expressamos generosidade para com os outros, é porque nós não estamos vivendo um relacionamento com Jesus que demonstre que temos revelação o quanto nós somos amados. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nós temos que crer que a fé que nós recebemos, a fé que nós expressamos, é algo que foi liberada, é algo que foi derramada por Deus em nós. Assim como a irmã de Lázaro vai dizer: Senhor, eu sei que se o Senhor pedir para Deus agora, Ele pode fazer. Mas como já aconteceu dele vir a falecer, eu sei que é só no último dia. Mas eu acredito que o Senhor quer fazer algo em nós, para que possamos ser uma resposta para o mundo. Nós não apenas estamos dispostos a enviar coisas para o sul, nós estamos dispostos a enviar os nossos irmãos para o sul. Nós faremos isso porque nós somos uma resposta. Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem feito através de nós. Nós acreditamos que a Dínamos é uma resposta para essa cidade, para essa nação, e seremos uma resposta para o mundo como igreja local. Mas para isso eu acredito que essa é uma noite que o Senhor quer nos alargar a nossa capacidade, a nosso nível de revelação em fé, porque senão nós não conseguiremos ser a resposta que o mundo precisa. Primeiro nós temos que dar uma resposta para Deus, para que Deus possa nos usar como igreja, para sermos uma resposta para o mundo. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu peito, enquanto os instrumentos tocam, enquanto somos conduzidos em adoração. Eu acredito que você deveria, eu sinto que você deveria falar ao Senhor. Fala: Senhor, as circunstâncias, as águas, elas se levantaram. O meu barco talvez se agitou. E por um tempo eu olhei para as circunstâncias e me questionei se Jesus estava chegando. Mas eu acredito que ainda que as circunstâncias elas possam se levantar, Jesus estando no barco, nada irá fazer com que a gente venha naufragar. Então eu gostaria que nós nos somássemos em oração nessa hora. E enquanto os instrumentos tocam, você vai dizer isso ao Senhor. Fala: Senhor, alarga a minha fé. Senhor, alarga o meu nível de esperança, de convicção, a minha capacidade de ser uma resposta para essa nação, uma capacidade de ser uma resposta para a minha cidade, para o meu bairro, para o meu trabalho. Senhor, alarga em mim uma fé que vai manifestar a Tua presença aonde eu chegar.